Narrativa. O jantar começou como qualquer outra sexta-feira à noite. Nada sofisticado, só hambúrgueres e cerveja naquele lugar no centro que o Brandon e a namorada dele viviam falando há semanas. Comida boa, música decente, daquele tipo de lugar onde você realmente consegue se ouvir pensar. Estávamos com outro casal, a Nicole e o marido dela, o Tyler. Eles eram casados havia 3 anos, sempre pareciam sólidos. Aquele tipo de gente que termina as frases um do outro e ri de piadas internas que ninguém mais entende. Eu estava contando para eles sobre um projeto no trabalho, como meu time tinha acabado de fechar um cliente grande. A Nicole perguntou o que eu fazia, e antes que eu pudesse responder, eu fiz um gesto em direção à minha noiva e falei, bom, minha futura esposa aqui fica perguntando a mesma coisa. Eu estava sorrindo quando falei, achei que era fofo. Ela me cortou no meio da frase. Você pode parar de me chamar assim? A mesa ficou em silêncio. O Tyler estava com a cerveja na metade do caminho até a boca, simplesmente congelou ali. Parar de te chamar do quê? Eu perguntei. Futura esposa. Isso me faz parecer que eu me contentei com pouco ou algo assim, como se eu não tivesse outras opções. Eu larguei o garfo, olhei para ela, esperei a piada, a risada, qualquer coisa que fizesse aquilo fazer sentido. Não veio nada. Bom saber, eu falei. Foi só isso. 2 palavras. Peguei o garfo de novo e voltei a comer. A Nicole tentou retomar a conversa, perguntando pro Tyler sobre os planos deles pro fim de semana. O Brandon entrou com alguma história sobre o chefe dele. Minha noiva riu nos momentos certos, tocou meu braço 2 vezes como se estivesse tudo bem, mas eu reparei que ela não olhou diretamente para mim pelo resto da refeição. O caminho de volta para casa foi quieto. Ela ficou rolando o celular, de vez em quando me mostrando uns posts que achava engraçados. Eu fiz os sons apropriados. Isso é louco. Quando chegamos no apartamento, ela beijou minha bochecha e disse que estava exausta. 10 minutos depois, já estava dormindo. Eu fiquei sentado no sofá no escuro um tempo. Só pensando, repassando o comentário, o tom, o jeito que ela falou tão casualmente, como se fosse óbvio, como se todo mundo naquela mesa tivesse que entender porque ser chamada de minha futura esposa era de alguma forma constrangedor para ela. Aí abri o notebook, comecei pelo local do casamento, achei o contrato, aquele que tinha os 2 nomes, mandei um e-mail pedindo para tirar meu nome, que toda a correspondência futura fosse só para ela. Mantive o tom profissional, citei circunstâncias pessoais e mudança de arranjos. Em seguida foi a empresa de buffet. Mesma coisa, tirar meu nome, direcionar toda a comunicação para ela. O fotógrafo, a florista, o DJ que ela tinha escolhido depois de ouvir amostras por 3 semanas seguidas. Passei por absolutamente todos os fornecedores, todas as reservas, todos os depósitos. Qualquer coisa que tivesse os 2 nomes, eu sistematicamente tirei o meu. Levou umas 2 horas. O site do casamento que ela tinha criado, aquele com nossas fotos e o contador regressivo. Eu tinha acesso ao backing. Tirei meu acesso de administrador, mudei meu status de noivo para nada. As redes sociais dela eram mais complicadas. Eu não podia apagar os posts que ela tinha feito sobre a gente, sobre o noivado, sobre a jornada que estávamos vivendo, mas eu podia tirar minha marcação. Então fiz isso. Todos os posts, meses de fotos, legendas sobre pra sempre, hashtags sobre amor. Passei por tudo. Desmarcar, desmarcar, desmarcar. Às 3 da manhã, eu tinha uma pasta na área de trabalho chamada documentação. Prints de todos os e-mails, todas as confirmações, todos os recibos. Carimbo de data e hora em tudo. Finalmente fui dormir por volta das 4. Ela ainda estava dormindo, encolhida do lado dela da cama, celular ainda na mão. Entrei com cuidado, não acordei ela. E fiquei olhando pro teto até o sol nascer. Na manhã seguinte, ela estava de bom humor, fez café, falou como o jantar ontem tinha sido divertido, como ela adorava a Nicole e o Tyler. Perguntou se eu queria ir na feirinha mais tarde. Claro, eu falei. Ela não percebeu nada diferente. Por que perceberia? Tudo parecia igual. Mesmo apartamento, mesma rotina, mesmo cara fazendo o café da manhã enquanto ela escolhia a roupa pro dia. Mas eu sabia de uma coisa que ela não sabia. Eu já tinha começado a me apagar dos planos dela. E ela não fazia ideia do que estava vindo. Ainda não. Na segunda-feira de manhã, fui trabalhar como se nada tivesse acontecido. Mesmo trajeto, mesmo café da loja da esquina, mesma mesa que eu ocupava havia 4 anos. Meu emprego não é glamouroso. Sou coordenador de logística numa empresa de distribuição de médio porte. Basicamente, faço os produtos irem do ponto A pro ponto B sem ninguém perder a cabeça. Paga decente, uns $23 por hora, benefícios sólidos. Nada para ficar contando para todo mundo, mas também nada para ter vergonha. Só que ela sempre encontrava jeitos de fazer parecer menor do que era. Em festas, quando as pessoas perguntavam o que eu fazia, ela entrava na frente antes que eu pudesse responder. Ah, ele trabalha com transporte, ela dizia, com aquele aceninho de mão. Tecnicamente correto. Também tecnicamente fazia parecer que eu descarregava caminhão num depósito. Quando fui promovido no ano passado para coordenador líder, contei para ela no jantar. Animado, sabe? 10% de aumento, meu próprio time, autoridade real de tomar decisões.
Ela sorriu, falou, que ótimo, amor, e depois passou os próximos 20 minutos me contando como a colega de trabalho dela, a Jéssica, tinha sido promovida para associada sênior na agência de marketing. Eu percebi na hora. Devia ter prestado mais atenção. Na terça, ela me mandou mensagem na hora do almoço. Não esquece, brunch com as meninas no domingo. Vou mostrar as fotos finais do local. Entendido, respondi. Ela mandou um emoji de coração de volta. Como se estivesse tudo perfeito. Como se a sexta-feira à noite nunca tivesse acontecido. Passei a terça à noite revisando nosso calendário compartilhado. A gente tinha um daqueles calendários de casal, codificado por cores. Azul pras minhas coisas, rosa pras dela, roxo pras coisas que fazíamos juntos. Muito roxo. Festa de noivado em 3 semanas. Degustação de bolo 2 semanas depois. Reunião com o celebrante. Planejamento do jantar de ensaio. Mudei todos os eventos roxos para rosa. Tirei meu nome como participante. O calendário ainda existia. Todos os planos dela ainda estavam lá. Eu só não estava mais neles. Na quarta, a mãe dela me ligou no trabalho. Queria saber se eu tinha preferência pro cardápio do jantar de ensaio. Eu sempre me dei bem com a mãe dela, na real mulher legal, sempre me tratou com respeito de verdade. Acho que você devia perguntar para sua filha sobre isso, eu falei. É evento dela. É de vocês dois, querido. Não mais. Ela explica. Desliguei antes que ela pudesse perguntar. Me senti um pouco mal com isso, mas não o suficiente para mudar de ideia. Naquela noite, minha noiva estava rolando hashtags de casamento nas redes quando de repente olhou para cima. Minha mãe te ligou hoje? Sim. O que você falou para ela? Ela me mandou uma mensagem estranha falando para eu confirmar com você sobre o jantar de ensaio. Falei para ela perguntar para você. É evento seu. Ela riu. Riu de verdade. Não seja dramático. Você provavelmente tá só estressado do trabalho. Não discuti. Só balancei a cabeça e voltei pro notebook. Na quinta, almocei com o Brandon. A gente é amigo desde a faculdade. Uma das poucas pessoas que me conheciam antes de eu conhecer ela. Pegamos sanduíches naquela lanchonete perto do meu escritório. Como tá indo o planejamento do casamento? Ele perguntou. Tá indo. Ele captou o tom. O Brandon é perceptivo assim. Tá tudo bem entre vocês dois? Pensei em contar pra ele. Pensei em explicar tudo. Em vez disso, só falei, você lembra da sexta passada? No jantar. Lembro, foi estranho, né? Quando ela falou aquela coisa sobre se contentar com pouco. Você pegou isso. Cara, todo mundo pegou. A Nicole comentou no caminho de volta. Perguntou se vocês estavam brigando ou algo assim. A gente não tá brigando. Então o que tá acontecendo? Eu só tô prestando atenção agora. Vendo coisas que eu devia ter visto antes. Ele esperou eu elaborar. Quando eu não fiz, mudou de assunto. Mas dava pra ver que ele estava preocupado. Bom amigo, o Brandon. Tomara que ele não fique no meio disso. Na sexta tarde, recebi uma confirmação por e-mail. O local tinha processado meu pedido. Toda a correspondência futura iria exclusivamente pro e-mail dela. Contrato alterado para refletir responsabilidade de uma única parte. Encaminhei pro meu pasta de documentação. Adicionei na planilha que eu tinha começado para rastrear tudo. Naquela noite, ela chegou em casa animada com alguma coisa. Mal me deixou entrar pela porta antes de começar a falar. Então eu tava pensando, e se a gente fizesse um fim de semana de despedida de solteiro e solteira num destino? Tipo junto? A gente podia ir pra esse resort no México, todo mundo junto. A Nicole e o Tyler falaram que topam. E a Jéssica falou que provavelmente consegue dar um jeito. Parece caro. E é. Mas é uma coisa de uma vez na vida, né? A gente podia rachar o custo. Fazer dar certo. Uma vez na vida. É essa frase. Olhei pra ela. Empolgação genuína no rosto dela. Já planejando mais uma coisa que eu não teria voz nenhuma, mas que era esperado que eu pagasse e comparecesse. Você devia fazer isso mesmo, eu falei. A gente devia fazer isso. Não, quero dizer você. Você devia planejar isso com suas amigas. Fazer a despedida de solteira direito. Mas eu quero que seja junto. Vai ser mais divertido. Acho que você vai se divertir mais sem eu lá. Ela inclinou a cabeça, me estudando. Tá bravo com alguma coisa? Não bravo. Só realista. Você tá estranho ultimamente. Desde a sexta passada, você tá diferente. Bom saber, eu falei. As mesmas 2 palavras do restaurante. Ela pegou dessa vez. Percebeu a referência. O rosto dela mudou, só um pouquinho. Como se quisesse insistir, quisesse transformar isso numa briga, mas não conseguia achar o ângulo. Tá bom, ela falou finalmente. Vou planejar com as meninas. Parece bom. Ela foi pro quarto.
Ouvi ela no telefone minutos depois, contando para Jéssica sobre a ideia do México, rindo de alguma coisa. Sentei no sofá e abri o notebook. Comecei a procurar apartamentos de aluguel de curto prazo. Contrato mês a mês. Lugares mobiliados. Alguma coisa temporária, só até eu decidir o próximo passo definitivo. Achei um a uns 20 minutos dali. Bairro decente, nada sofisticado. Estúdio, mas tinha tudo o que eu precisava. Disponível a partir da semana que vem. Reservei por 2 meses. Paguei o sinal ali mesmo. O domingo estava chegando. O brunch com as amigas dela. Aquele onde ela planejava exibir todas as fotos do local. Falar sobre arranjos de mesa e plantas de assentos e sei lá mais o que ela tinha planejado sem de fato perguntar minha opinião sobre nada disso. Eu também tinha planos pro domingo. Ela só não sabia ainda. No sábado de manhã, acordei com a cabeça clara e um plano claro. Ela ainda estava dormindo quando levantei. Fiz café em silêncio, peguei o notebook e sentei na mesa da cozinha. Primeira parada, a joalheria. O mesmo lugar onde comprei o anel de noivado 14 meses atrás. Eu tinha economizado 8 meses para conseguir pagar. Não porque eu não tinha crédito, mas porque eu queria pagar à vista. Queria que significasse alguma coisa. $8.400. Ela mesma escolheu a lapidação. Diamante corte princesa, aliança de platina. Falou que era perfeito. Liguei para eles quando abriram às 9. Expliquei a situação profissionalmente. Noivado cancelado. Anel nunca danificado. Toda a papelada original intacta. A mulher no telefone foi compreensiva, mas direta. Política da loja permitia devolução em até 18 meses com 15% de taxa de reestoque. Eu receberia de volta $7.140. Quando você pode vir? Ela perguntou. Hoje, dentro de 1 hora. Ela ainda estava dormindo quando saí. Peguei o anel da caixinha na gaveta de joias dela. Ela nunca usava em casa. Falava que não queria danificar fazendo serviço doméstico. Antes eu achava que era cuidado. Agora parecia só que ela estava mantendo impecável para as fotos. A transação levou 20 minutos. Verificaram o diamante. Conferiram a aliança para ver dano. Puxaram meu recibo original. O gerente saiu. Me fez assinar umas papeladas. Processaram o reembolso na hora. Sinto muito que não deu certo. O gerente falou, me entregando o recibo. Eu não sinto, respondi. Parei numa loja de material de escritório no caminho de volta. Comprei uma caixinha de anel. Não da joalheria. Só uma genérica de veludo preto. Bonitinho o suficiente para parecer oficial. Vazio o suficiente para fazer o recado. Ela estava acordada quando voltei. Fazendo o café da manhã. Para onde você foi? Tinha umas coisas para resolver. Num sábado de manhã. Queria resolver logo cedo. Ela não insistiu. Tomamos café da manhã juntos. E ela falou sobre o brunch de amanhã. Como estava animada para mostrar as fotos do local para todo mundo. Como a Jéssica estava trazendo a irmã que acabou de noivar e queria dicas. Como a Nicole estava fazendo mimosas do zero com suco de laranja fresco. Parece legal, eu falei. Você tá sendo apoiador de repente. Gostei. Sorri. Não falei nada. Depois do café, falei que ia encontrar o Brandon para ajudar ele a mudar uns móveis. Não era mentira completa. Tinha mandado mensagem pro Brandon mais cedo. Falei que precisava pegar o caminhão dele emprestado por umas horas. Ele perguntou por quê. Falei que explicava depois. Passei a tarde mudando minhas coisas essenciais pro estúdio. Roupas, notebook, documentos importantes. Algumas coisas pessoais. Nada que ela fosse sentir falta imediatamente. Os móveis ficaram. A decoração ficou. Todas as coisas compartilhadas que faziam parecer que eu ainda morava lá, ficaram também. O Brandon me ajudou a carregar as caixas. Não fez muitas perguntas. Mas dava pra ver que queria. Tá saindo dela? Ele perguntou finalmente quando terminamos. Já saí. Ela só não sabe ainda. Cara, o que aconteceu? Cansei de ser o plano B de alguém. Ele balançou a cabeça devagar. Precisa de um lugar pra ficar? Já resolvi. Mas valeu. Tomamos uma cerveja depois. Ele me contou sobre a semana dele. Um drama no trabalho dele. Conversa normal. Foi bom só existir como eu mesmo por 1 minuto. Não como noivo decepcionante de alguém. Naquela noite, voltei pro apartamento. Ela estava no sofá vendo algum programa. Taça de vinho na mão. Como foi ajudar o Brandon? Ela perguntou. Bom. O lugar novo dele tá ficando legal. Que bom. Ah, esqueci de te contar. O local mandou um e-mail confirmando os números finais. Tá tudo certo pra junho. Bom pra você. Ela olhou pra cima. Bom pra gente. Certo. Ah, gente. Ela ficou me estudando o rosto.
Dava pra ver ela tentando descobrir o que estava diferente. Mas eu não estava bravo. Não estava sendo frio. Eu só estava lá, presente mas não engajado. Estava deixando ela confusa. Tá tudo bem? Ela perguntou. Nunca estive melhor. Você tá estranho essa semana toda. Estou. Sim. Tipo, distante. Aconteceu alguma coisa no trabalho? Trabalho tá ótimo. Então o que é? Nada. Só pensando no futuro. Nosso futuro. Claro. Esse também. Ela largou a taça de vinho. Tá, sério. O que tá acontecendo? Olhei pra ela. Pensei em explicar. Pensei em listar todas as vezes que ela me diminuiu. Todo momento que ela escolheu a imagem dela em vez da minha dignidade. Toda vez que eu fui a piada em vez do parceiro. Em vez disso, só falei, você vai descobrir amanhã. Descobrir o que amanhã? No seu brunch. Os olhos dela se estreitaram. O que você fez? Aproveita as mimosas. Ouvi dizer que a Nicole tá fazendo do zero. Levantei, peguei as chaves. Pra onde você tá indo? Ela exigiu saber. Sair. Sair pra onde? Importa? Saí antes que ela pudesse responder. Rodei de carro um tempo. Terminei no estúdio. Aquele que ela não sabia que existia. Sentei no chão vazio com comida pra viagem de um lugar ali perto. Silêncio. Paz. Domingo de manhã, acordei cedo no meu novo espaço. Ela tinha me ligado 6 vezes na noite anterior. Não atendi. Mandou mensagem perguntando onde eu estava. Respondi à meia-noite com chego em casa logo. Tecnicamente correto. Aqui era a casa agora. Levantei, tomei banho, me vesti. Casual de negócio. Queria parecer arrumado pro que estava vindo. O brunch era às 11. Reserva no nome dela naquele lugar. Ela amava o centro. Eu já tinha ido lá antes. Comida boa. E estacionamento péssimo. Exatamente o tipo de lugar que ela escolheria pro máximo de potencial de rede social. Liguei antes. Pedi para falar com o gerente. Expliquei que precisava de um favor. Uma coisa para ser entregue numa mesa específica. Lugar específico. Horário específico. O gerente hesitou até eu explicar que era uma caixinha de anel para um pedido. Na verdade, é o oposto, eu falei. Mas ela precisa ver na frente das amigas. Ele ficou quieto. Aí falou, eu garanto que vai estar lá. Dirigi até uma cafeteria do outro lado da rua do restaurante. Estacionei onde dava para ver a entrada. Pedi um café. E esperei. Às 10h55, vi a Nicole chegar com o Tyler. Depois a Jéssica com alguém que devia ser a irmã dela. Mais 2 mulheres que eu reconhecia das redes dela. Às 11h05, ela chegou. Vi ela saindo do carro. Conferir a maquiagem no retrovisor lateral. A ajeitar o vestido. Ela parecia feliz. Animada. Terminei meu café. Conferi o celular mais uma vez. Me certifiquei que estava carregado. Me certifiquei que o toque estava ligado. E esperei ela se sentar. Fiquei olhando pela janela da cafeteria enquanto ela entrava no restaurante. Passo confiante. Sorriso grande. Aquele tipo de energia que ela sempre tinha quando ia ser o centro das atenções. A mesa era visível de onde eu estava. Canto. Boa iluminação. Perfeito para as fotos que eu sabia que ela ia tirar. As amigas dela já estavam lá. Levantando para abraçar ela quando chegou. A Nicole entregou o que parecia uma mimosa. Todo mundo rindo. Meu celular estava na mesa. Tela para cima. Toque no máximo. O gerente com quem eu tinha falado apareceu na mesa delas. Vi ele apontar para o lugar. O que estava reservado para ela. Ela ficou confusa por um segundo. Aí reparou na caixinha de anel que estava no prato dela. Mesmo do outro lado da rua, dava para ver o rosto dela mudar. A confusão derreteu numa alegria surpresa. Ela pegou a caixinha. Mostrou para as amigas. Todas se inclinaram. Gritinhos animados que eu não conseguia ouvir, mas conseguia imaginar perfeitamente. A Nicole já estava com o celular na mão. Gravando. A Jéssica batendo palmas. As outras mulheres sorrindo. Ela abriu a caixinha. Os gritinhos pararam. Eu vi o rosto dela passar por umas 5 emoções diferentes em 3 segundos. Confusão. Incredulidade. Compreensão. Raiva. Pânico. Ela só ficou olhando para a caixinha vazia. Pro recibo dentro. Aquele que mostrava bem claramente. Reembolso processado. $8.400 em letras grandes no topo. As amigas se inclinaram para ver o que estava errado. Eu vi enquanto elas liam. Vi as expressões mudarem de animação para choque para simpatia desconfortável. Meu celular tocou.
Deixei tocar 2 vezes antes de atender. Coloquei no viva voz. Queria ouvir isso claramente. Que porra é essa? A voz dela tremia. Brava. Assustada. As duas coisas. É um recibo de reembolso. Bem autoexplicativo. Onde você tá? Não importa onde eu tô. O que importa é aonde você tá. Tomando brunch com suas amigas, né? Espero que as mimosas estejam boas. Você precisa explicar isso agora. Eu conseguia ouvir o barulho de fundo. As amigas tentando dar privacidade, mas definitivamente ouvindo. Alguém estava chorando. Provavelmente a irmã da Jéssica, a recém-noiva. Nada mata o romance como ver o noivado de alguém implodir em público. Você falou que eu te fazia parecer que você tinha se contentado com pouco. Eu falei. Mantive a voz calma. E equilibrada. Sexta passada. No jantar. Lembra? Silêncio do lado dela. Eu tô garantindo que você não precise mais se contentar com pouco. Continuei. Confere o local do casamento. Confere o buffet. Confere o fotógrafo. A florista. O DJ. Você vai ver que meu nome foi removido de tudo. Esse noivado acabou. Você não pode simplesmente decidir isso. Na verdade, posso. E decidi. Bom saber, né? Foi o que você falou. Bom saber. Então agora você sabe. Isso é loucura. Você tá sendo louco. Por causa de um comentário. Não por causa de um comentário. Por causa do que aquele comentário revelou. Mas a gente pode discutir isso depois se você quiser. Agora, você tem amigas esperando. Não deixe eu estragar seu brunch. Não ouse desligar na minha cara. Aproveita as mimosas. Ouvi dizer que são feitas do zero. Desliguei. Ela ligou de volta imediatamente. Recusei. Ligou de novo. Recusei. Terceira vez. Desliguei o celular completamente. Fiquei na cafeteria mais 20 minutos. Fiquei olhando pela janela. Ela estava de pé agora. Andando de um lado pro outro perto da mesa. Celular colado na orelha. Provavelmente ligando para a mãe dela. Talvez as amigas tentando acalmar ela. A Nicole estava sentada de braços cruzados. Parecendo desconfortável. O Tyler olhando o relógio. A Jéssica falando com a irmã. Que definitivamente parecia estar chorando. As outras duas mulheres cochichando. Não era o brunch que ela tinha planejado. As fotos do local provavelmente ainda estavam na bolsa dela. Nunca mostradas. A discussão sobre arranjos de mesa não estava acontecendo. A sessão animada de planejamento que ela tinha imaginado tinha virado controle de danos. Saí da cafeteria. Voltei dirigindo pro estúdio. No caminho, parei num depósito de guarda-móveis. Aluguei uma unidade. Pequena. Só o suficiente para as minhas coisas que eu ainda ia precisar tirar dali com o tempo. Quando cheguei no apartamento, sentei no chão. Espaço vazio. Silêncio. Sem decoração que não fosse minha. Sem fotos nossas nas paredes. Sem nada compartilhado. Meu celular ficou desligado por 3 horas. Quando finalmente liguei de novo, tinha 42 chamadas perdidas. 31 dela. 6 da mãe dela. 3 da Nicole. 2 de números que eu não conhecia. 17 mensagens de texto. Dela. A gente precisa conversar. Isso é coisa de criança. Você não pode fazer isso. Atende o telefone. Tô indo pra aí. Onde você tá? Por favor. Da mãe dela. Querido, por favor me liga. Vamos conversar com calma. Da Nicole. Oi. Não sei o que tá acontecendo, mas ela tá bem abalada. Só dando um toque. Não respondi nenhuma. Em vez disso, abri o notebook. Abri o e-mail do local do casamento. Aquele confirmando que meu nome tinha sido removido. Encaminhei para ela. Sem mensagem. Só o e-mail encaminhado. Aí a confirmação da empresa de buffet. Encaminhado. A resposta do fotógrafo reconhecendo a mudança. Encaminhado. Todos os fornecedores. Todas as confirmações. Todas as provas de que eu tinha sistematicamente me removido dos planos de casamento dela. Mandei tudo. Um atrás do outro. 37 e-mails no total. Meu celular começou a tocar de novo antes de eu terminar. A mãe dela dessa vez. A atendi. Achei que devia isso a ela. Que diabo está acontecendo? Ela perguntou. Não brava. Só confusa. Preocupada. Tenho certeza que ela vai te explicar. Ela tá arrasada. Chorando. Não quer me contar o que aconteceu. Só que você humilhou ela na frente das amigas. Eu dei clareza pra ela. Tem diferença. Clareza sobre o quê?
Sobre se eu era alguém de quem ela tinha orgulho de estar junto ou alguém com quem ela se contentou. Ela deixou os sentimentos dela bem claros semana passada. Eu só tô respeitando. Por causa de uma discussão. Você tá jogando fora o relacionamento inteiro de vocês. Não foi uma discussão. Foi uma revelação. E eu não tô jogando nada fora. Tô escolhendo não me contentar em ser o plano reserva de alguém. Ela te ama. Ela ama a ideia de um casamento. Tem diferença entre essas coisas também. A mãe dela ficou quieta. Conseguia ouvir ela respirando. Processando. Você tá falando sério sobre isso, ela falou finalmente. Completamente. Ela vai tentar consertar isso. Pode tentar. Você vai deixar? Pensei nisso. Sobre se tinha alguma coisa que ela podia falar que mudaria o que eu agora entendia sobre como ela me via. Sobre se eu algum dia conseguiria esquecer aquele comentário. Esquecer aqueles momentos em que ela me diminuiu na frente dos outros. Não, eu falei. A mãe dela suspirou. Sinto muito. Sempre gostei de você. Eu também gostei de você. Desligamos. O sol estava se pondo quando ouvi batidas fortes na porta do apartamento. Do apartamento antigo. Aquele que tecnicamente eu ainda tinha chaves, mas não tinha dormido lá 2 noites. Eu não estava lá para ouvir. Mas ela me contaria depois, muito depois, que tinha aparecido às 19 horas. Batido na porta por 20 minutos. Usado a chave dela para entrar quando eu não atendi. Achado tudo exatamente como deveria estar. Minhas roupas no armário. Minha escova de dentes no banheiro. Meus sapatos na porta. Tudo o que faria alguém achar que eu ainda morava lá. Só que eu não morava. Não mais. E ela estava só começando a perceber isso. Segunda-feira de manhã, fui trabalhar. Mesma rotina. Mentalidade diferente. Ela apareceu no meu escritório por volta das 11. Eu estava numa reunião quando a recepcionista ligou pro meu ramal. Tem alguém aqui para te ver. Diz que é urgente. Eu sabia quem era antes de sair. Ela estava no saguão. Olhos vermelhos. Maquiagem borrada. De moletom e capuz, o que era incomum para ela. Ela se importava demais com a aparência para sair de casa parecendo menos que perfeita. A gente precisa conversar, ela falou. Tô trabalhando. Não me importa. A gente precisa conversar agora. A recepcionista estava olhando. 2 colegas de trabalho fingindo que não estavam olhando das mesas deles. Tem uma cafeteria a 2 quadras daqui, eu falei. Te encontro lá em 20 minutos. Não. Agora. 20 minutos. Ou nunca. Ela saiu. Terminei a reunião, falei pro meu supervisor que precisava sair pro almoço mais cedo, e fui andando até a cafeteria. Ela já estava lá. Sentada numa mesa de canto. 2 cafés na frente dela. Ela tinha pedido pra mim. Antes eu achava que era atencioso. Agora só parecia presunçoso. Sentei. Não toquei no café. Você não pode simplesmente acabar com isso, ela começou. Já acabei. Por causa de um comentário idiota que eu fiz no jantar. Você vai jogar fora 3 anos. Não foi um comentário. Foi um padrão. Aquele comentário só me fez finalmente enxergar com clareza. Que padrão? Tirei o celular do bolso. Abri o app de notas. Eu tinha documentado. Anotado cada caso que eu lembrava. Datas. Contextos. Citações exatas quando eu lembrava. Setembro do ano passado. Festa da empresa dela. O chefe dela perguntou o que eu fazia. Antes que eu pudesse responder, você falou, ele só trabalha com transporte. Só. Como se mal valesse a pena mencionar. Eu não quis dizer assim. Março. Casamento da colega de quarto da faculdade dela. Durante os brindes, ela falou como você sempre soube o que queria. Você riu e falou, bom, quase sempre. Todo mundo riu. Eu estava bem do seu lado. Você tá sendo sensível demais. Junho. Jantar de aniversário de casamento dos pais dela. O pai dela perguntou sobre minha promoção. Você mudou de assunto para falar do namorado da Jéssica que entrou na faculdade de medicina. Não mencionou minha promoção nenhuma vez. Ela ficou me encarando. Você fez uma lista. Eu mantive um registro. Tem diferença. Isso é loucura. Não. Isso é eu finalmente prestando atenção. Você passou 3 anos me fazendo sentir menor para você se sentir maior. Cansei disso. Ela começou a chorar. Lágrimas de verdade dessa vez. Eu te amo. Quero casar com você. Você ama a ideia de casar. Você ama o planejamento, a atenção, os posts no Instagram. Mas você não me ama. Você me tolera. E honestamente, não tenho certeza nem se você me respeita. Não é verdade. Então me diz uma vez, só uma, que você me defendeu quando alguém me colocou para baixo.
Uma vez que você reconheceu publicamente minhas conquistas. Uma vez que você me apresentou como seu noivo com orgulho de verdade na voz. Ela abriu a boca. Fechou. Pensou bastante. Não conseguiu lembrar de nada. E exatamente, eu falei. Eu posso mudar. Talvez você possa. Mas eu não tô interessado em esperar para descobrir. Então é isso. Você simplesmente acabou? Sem chance de consertar. Você não queria alguém com quem tivesse que se contentar. Parabéns. Você tá livre. Levantei. O café que ela tinha pedido para mim ficou intocado na mesa. Não entra mais em contato comigo, eu falei. Meu advogado vai entrar em contato sobre dividir os bens compartilhados. Tudo o mais já está separado. Seu advogado? Você já contratou o advogado. Eu tô planejando isso desde a sexta-noite. Você só não estava prestando atenção. Saí. Voltei pro escritório. Meu supervisor perguntou se estava tudo bem. Falei que era coisa pessoal, sob controle, não ia afetar o trabalho. Naquela semana, ela tentou de tudo. Apareceu na minha academia. Troquei de academia. Ficou esperando do lado de fora do escritório. Segurança tirou ela depois da terceira vez. Mandou amigos em comum falar comigo. Falei pra todos a mesma coisa. Acabou. Não tenho que discutir. O Brandon me ligou na quinta noite. A Nicole tá falando com ela. Ela tá um caos. Que pena. Cara. Ela tá realmente desmoronando. Talvez você devesse. Dever o quê? Voltar com ela porque ela tá triste? Ela não estava triste quando tinha vergonha de me chamar de futuro marido. Ponto justo. Eu não sou o vilão aqui, Brandon. Só parei de ser o otário. Na sexta, 2 semanas depois do brunch, recebi uma mensagem dela. A gente pode por favor só conversar? Mais uma vez. Como adultos. Pensei em ignorar. Mas ainda tinha umas coisas de logística para resolver. Conta conjunta para fechar. Contrato de aluguel para romper. Separações finais. Tá bom. Respondi. Lugar público. Semana que vem. 3 meses depois, estávamos sentados na mesma cafeteria onde tudo tinha começado a acabar. 3 meses mudam as pessoas. Ou talvez só revelem quem elas sempre foram. Ela entrou na cafeteria arrumada de novo. Cabelo feito. Maquiagem perfeita. A versão dela que mostrava pro mundo. Mas dava pra ver a diferença. Alguma coisa nos olhos dela. Insegurança onde antes tinha confiança. Eu já estava sentado. Tinha chegado 10 minutos antes. Queria o controle de chegar primeiro. Ela sentou do outro lado. Pediu um latte. Fez conversa fiada com o barista. Ganhando tempo. Obrigada por ter vindo. Ela falou finalmente. Você disse que queria conversar como adultos. Então fala. Pensei muito. Sobre o que você falou. Sobre como eu te tratei. E você estava certo. Sobre algumas coisas. Eu menosprezei seu trabalho às vezes. Não fui sempre apoiadora do jeito que devia ter sido. Algumas coisas. Tô tentando aqui. Tô tentando reconhecer meus erros e crescer com eles. Não é isso que as pessoas fazem? As pessoas fazem muita coisa. Não quer dizer que eu tenha que participar. Ela respirou fundo. Se recompôs. Dava pra ver que ela tinha ensaiado isso. Provavelmente praticou no espelho. Provavelmente mostrou pras amigas antes. Eu quero outra chance. Eu sei que te machuquei. Eu sei que te tomei como garantido. Mas eu mudei. Tô trabalhando em mim mesma. Terapia de verdade. Toda semana. Que bom pra você. De verdade. Isso é saudável. Então a gente pode tentar de novo? Não. A palavra caiu como um tijolo. Ela estremeceu. Assim sem mais nem menos? Sem discussão. O que tem pra discutir? Você percebeu que me tratou mal, parabéns pela autoconsciência. Mas isso não me obriga a te dar outra oportunidade de fazer de novo. Eu não faria. Eu sou diferente agora. Talvez você seja. Mas é o seguinte que você não entende. Não é sobre se você mudou ou não. É sobre o que você me mostrou sobre como você realmente me via. E eu não consigo desaprender isso. As pessoas cometem erros. Tem diferença entre um erro e mostrar pra alguém quem você realmente é. Você me mostrou que eu era um acessório na sua vida. Você me mostrou que eu era um acessório na sua vida. Um cara que pagava metade do aluguel, ficava bem nas fotos e não fazia onda. Alguém que você podia tolerar até aparecer algo melhor, ou até as fotos do casamento estarem postadas com segurança e os likes entrarem. Aquele comentário no jantar não foi um deslize. Foi a máscara caindo por 3 segundos, e eu finalmente enxerguei. Ela ficou olhando pra mim um tempo longo demais.
Os olhos marejados, mas dessa vez sem drama, sem plateia para aplaudir a performance. Apenas duas pessoas numa cafeteria, uma delas finalmente dizendo a verdade que a outra nunca quis ouvir. Eu estraguei tudo, né? Ela falou, quase num sussurro. Você não estragou, eu respondi. Você só mostrou quem sempre foi. Eu que demorei para acreditar. Ela abaixou a cabeça, brincou com a colher no latte que nem tinha tocado. Você vai mesmo embora de vez? Já fui. Só vim fechar a conta. Levantei, deixei um dinheiro em cima da mesa pro meu café que eu nem pedi. Ela não tentou me segurar. Não tinha mais carta na manga, não tinha mais plateia para convencer. Saí sem olhar para trás. 3 semanas depois, o apartamento antigo estava vazio. Eu tinha levado o resto das minhas coisas numa tarde que ela estava no trabalho. Deixei a chave em cima da bancada da cozinha, junto com um post-it simples. Obrigado pelos 3 anos. Boa sorte no próximo capítulo. Você não vai mais precisar se contentar com pouco. Mudei de número. Mudei de academia. Mudei até o caminho que eu fazia pro trabalho. Um dia, meses depois, vi uma foto dela no Instagram de uma amiga em comum. Nova cidade, novo cara, anel maior, sorriso perfeito na legenda, finally found my forever. Dei like por educação, depois tirei ela dos meus seguidos. Não era raiva. Era só em alívio. Hoje eu moro num apartamento pequeno com vista pro mar, trabalho no mesmo emprego, agora como gerente sênior, com salário que ela nunca imaginou que eu chegaria, e de vez em quando saio para tomar uma cerveja com o Brandon, a Nicole e o Tyler, sem climas estranhos, sem indiretas. E na minha mesa de cabeceira tem uma caixinha preta de veludo. Vazia. Não como troféu. Como lembrete. Lembrete de que às vezes a pessoa que mais te humilha sem querer é exatamente quem te entrega, de mão beijada, a liberdade que você precisava para nunca mais aceitar menos do que merece. E o título de futuro marido dela? Continua vago. E vai continuar assim por um bom tempo. Porque agora eu sei o meu valor. E não aceito menos que alguém que tenha orgulho de gritar isso pro mundo inteiro.